O dia amanheceu com um azul lavado no céu e um cheiro de terra úmida subindo do quintal. A brisa passava pelas frestas da janela e fazia dançar a cortina fina desbotada pelo sol. Na cozinha apertada, a chaleira chiava, cuspindo vapor. O estalo seco do fogão a gás pontuava o silêncio. "Mãe, hoje a senhora volta à tarde?" perguntou Ana, descalça, pés cobertos de pó, apertando o caderno contra o peito. Helena mexeu o café com uma colher amassada e sorriu com cansaço. "Volto, meu amor, mas volto." "Deixa eu ver esse cabelo." Ela ajeitou as tranças de Ana com dedos rápidos, cheirando a sabão de coco. "E você, vai brincar na praça com o pessoal?" Ana olhou para a porta, para a luz que desenhava um retângulo no chão. "Talvez mais tarde." Deu de ombros. "Tá chegando o dia das crianças, eu tava pensando." Helena ergueu os olhos, curiosa. "Eu queria fazer um presente. Não para mim, para alguém." Ela disse devagar, provando cada palavra como quem prova doce quente. Helena soltou uma risadinha breve, mas os olhos brilharam. "Quem dá recebe em dobro, já ouviu, né? Só não precisa ser grande." Tocou no coração de Ana com a ponta do dedo. "Só precisa ser daqui." O rádio antigo, no topo da geladeira, chiou uma música alegre. Do lado de fora, um vendedor gritou: "Pão quentinho!" E o cheiro invadiu a casa, misturando-se ao café fresco. Ana respirou fundo como se quisesse guardar aquele instante num potinho. "Mãe, quando eu crescer, eu quero poder comprar uma boneca com cabelo de verdade." Riu de si mesma. "Mas hoje eu só quero fazer alguém sorrir." "Já tá crescendo certo, minha filha." Helena encostou a testa na dela, num carinho silencioso. "Posso não ter muito, mas nunca vai te faltar amor." Ana correu para o quarto. O piso estalou sob seus passos leves. Tirou debaixo da cama uma caixinha de sapatos velha, um punhado de botões coloridos guardados numa latinha amassada e um papel meio amarelado. Sentou-se no chão, pernas em um W, e espalhou tudo ao redor. O lápis riscou o papel fazendo um som áspero. A borracha, gasta demais, quase não apagava. Ainda assim, ela insistiu, desenhando um coração grande, vermelho, caprichado. Em volta, colou botões como se fossem pedrinhas preciosas. Uma florzinha amarela colhida no quintal ganhou lugar no canto. "Assim", sussurrou, soprando o papel para secar a cola. "Presente de verdade." Do corredor, Helena chamou: "Aninha, vou indo. Tranca a porta, viu? Qualquer coisa, vai para Dona Lourdes." "Tá bom." Ana correu para a cozinha. Abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro de talco barato que ela sempre usava. "Volta logo." "Eu volto." Helena beijou sua testa. "E lembra, seu coração é o seu maior presente." A porta bateu com um clique leve. O silêncio, de repente, ganhou sons. O passarinho no fio, uma moto longe, risadas infantis vindas da rua. Ana ficou parada no meio da cozinha, segurando a caixinha de sapatos com as duas mãos. A luz atravessava a janela e caía bem em cima do presente, como um holofote. "Falta decidir para quem", murmurou. Pela fresta da porta, ela viu a rua de terra batida, os fios desenhando linhas no céu, um cachorro dormindo na sombra, e por um segundo imaginou um sorriso que ainda não conhecia. Ao encostar a orelha na caixinha como quem escuta conchas do mar, jurou ter ouvido o futuro dizer baixinho: "Vai." Ana sorriu de volta, ponta dos pés arrepiando no chão frio. "Eu vou." E foi como se o dia das crianças começasse ali, dentro dela, antes do calendário. A noite caiu cedo. A lua se enfiava tímida por entre nuvens ralas, e o vento frio passava pelas frestas do telhado, fazendo um assovio leve que embalava a pequena casa. Ana estava deitada em sua cama estreita, o colchão rangendo sob cada movimento, e segurava contra o peito a caixinha que preparara durante o dia. Virava-se para um lado e para o outro, os olhos arregalados. Em vez de dormir, sonhava acordada. Com os dedos pequenos, acariciava o coração desenhado no papel.
O barulho do lápis riscando ainda ecoava em sua mente como se tivesse acabado de desenhar. Será que ele vai gostar? Sussurrou para si. No silêncio do quarto, parecia que a caixinha respondia com um sim suave, só para acalmar seu coração. Ela fechou os olhos e imaginou. Via alguém abrindo a tampa, os botões coloridos refletindo a luz, a florzinha amarela se destacando como ouro puro. Na sua fantasia, um sorriso surgia, largo, iluminado. Às vezes ela até ensaiava o momento. "Feliz Dia das Crianças, seu Jaquim!" dizia baixinho, tentando imitar coragem. Depois se corrigia. "Não, melhor assim. Eu não tenho muito, mas trouxe esse presente para o senhor." E ria sozinha, escondendo o rosto no travesseiro fino. Lembrou-se das palavras da mãe. "A gente pode não ter dinheiro, mas nunca vai faltar amor dentro de nós." Essa frase parecia ter virado tatuagem no seu coração. Na manhã seguinte, levantou cedo. A rua ainda estava úmida do sereno, cheirando terra fresca. O céu tinha cores de algodão doce, rosa e azul, misturado com azul claro. Ana se sentou na mesa da cozinha e abriu a caixinha de novo. Achava sempre que podia melhorar. "Falta alguma coisa", murmurou, apoiando o queixo nas mãos. Foi até o canto do quarto, abriu a latinha de biscoito onde guardava seus tesouros e espalhou os botões sobre a mesa. Cada um tinha uma história. O azul, que achara na calçada da escola. O verde, que havia pego na feira. O vermelho, perdido no quintal da vizinha. Para qualquer adulto, eram só botões. Para Ana, eram joias preciosas. Com cola quase seca, colou alguns ao redor do desenho. O coração vermelho ficou emoldurado, cheio de cor e vida. Ela deu um passo atrás, admirando a própria criação. "Agora sim!" disse, satisfeita, batendo palmas baixinho. "Agora tá lindo de verdade." Guardou tudo na caixinha. Fechou com cuidado e a abraçou contra o peito. O cheiro da cola ainda fresca se misturava ao perfume doce da florzinha amarela. Naquele instante, tomou uma decisão inadiável. Não importava como ou onde, naquele Dia das Crianças, ela encontraria a pessoa certa para receber aquele presente. E, no fundo, acreditava que quando a gente dá com o coração, o destino se encarrega de mostrar o caminho. Na manhã seguinte, o sol já entrava pelas frestas da janela, riscando o quarto de Ana com faixas douradas. O canto dos passarinhos se misturava ao barulho distante das vassouras varrendo a calçada, e a vida do bairro acordava aos poucos. Ana, de joelhos no chão, tinha a caixinha diante de si como se fosse um cofre precioso. "Tá bonito, mas será que é suficiente?" perguntou ao vazio, mordendo o lábio inferior. Abriu a tampa devagar. Os botões brilhavam sob a luz da manhã. O coração vermelho parecia pulsar de verdade. E a florzinha amarela ainda exalava um cheirinho suave, como se tivesse acabado de ser colhida. De repente, ela se lembrou do homem que sempre passava em frente à sua casa vendendo balas. O seu Joaquim. Idoso, de passos lentos, mas sempre com um sorriso tímido, mesmo quando ninguém parecia reparar nele. "É isso", murmurou, os olhos brilhando. "Ele merece." Como que ensaiando, olhou para o espelho rachado pendurado na parede. Segurou a caixinha com as duas mãos e tentou falar com firmeza. "Feliz Dia das Crianças, seu Joaquim." Não gostou. Riu de si mesma e recomeçou. "Eu sei que não é grande coisa, mas eu fiz com muito carinho." Deu uma risadinha nervosa. "Ai, que vergonha! Será que ele vai achar estranho?" Sentou-se na cama, balançando as pernas, pensativa. Lembrou-se do dia em que seu Joaquim lhe ofereceu uma bala, mesmo sem ela ter dinheiro para comprar. "É presente, menina. Ninguém fica sem doce hoje." A lembrança aqueceu seu peito como um abraço. "Então tá decidido."
exclamou, levantando-se de repente. Vai ser dele! Guardou o desenho e a flor de volta na caixa, apertando com carinho para que nada amassasse. Depois fechou com firmeza, como quem sela um segredo. No quintal, um cheiro de café vindo da casa vizinha se espalhava pelo ar. O sol aquecia o chão de terra batida e Ana, descalça, sentia cada pedrinha sob os pés. Abraçou a caixinha contra o peito e olhou para o horizonte, onde o céu ainda tinha manchas rosadas da manhã. Hoje vai ser especial, eu sei, sussurrou, quase como uma promessa. A cada passo que dava dentro de casa, a caixinha balançava suavemente, como se respondesse: sim, vai. O sol já descia preguiçoso no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O vento soprava leve, carregando o cheiro adocicado de pipoca da praça e o aroma de pão fresco que escapava da padaria da esquina. Ana saiu de casa com seu vestidinho azul já gasto, os cabelos presos em 2 tranças tortas e a caixinha apertada contra o peito como quem segura um tesouro. A cada passo, o som dos sapatinhos batendo no paralelepípedo ecoava suave, acompanhando o ritmo acelerado do coração. Ana olhava para os lados, vendo crianças correndo com balões coloridos, algumas exibindo brinquedos novos. O brilho no olhar delas a fez sorrir, mas também sentir uma diferença. Eu também queria, murmurou baixinho, encarando uma boneca de vestido vermelho que uma menina segurava. Mas não, hoje não é sobre mim. Seguiu em frente, decidida. No caminho, passou pela praça central. As luzes dos postes já começavam a se acender, pintando de dourado as folhas das árvores. O vento balançava as bandeirinhas coloridas que ainda restavam da última festa do bairro. Ana respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem. Será que ele vai aceitar? Perguntou ao próprio reflexo no vidro empoeirado de uma vitrine. Imaginava o sorriso do seu Joaquim, as rugas se abrindo como janelas quando ele abrisse a caixinha. Pensar nisso enchia o seu peito de um calor gostoso, uma chama que espantava o medo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Repetia para si mesma, como um mantra. Um cachorro magro passou correndo, arrastando uma lata presa na coleira velha, fazendo barulho pelo caminho. Ana riu, aliviando a tensão. O riso ecoou junto ao tilintar distante de talheres vindos de um café próximo. Quando virou a última esquina, parou por um instante. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. A rua estava mais silenciosa, iluminada apenas por um poste solitário. Ana apertou a caixinha contra si e fechou os olhos. Mamãe disse que o que importa é o coração, sussurrou. Então eu vou com o meu. Abriu os olhos, respirou fundo e deu o primeiro passo naquela rua. Sentia-se pequena, mas ao mesmo tempo grande, como se estivesse prestes a escrever uma página importante de sua vida. E ao longe, já podia ver a silhueta conhecida de um homem idoso, de chapéu gasto e passos lentos, caminhando com sua sacolinha de balas. Ana diminuiu o passo quando avistou a figura conhecida. Seu Joaquim vinha caminhando devagar, o chapéu gasto quase cobrindo os olhos, e a sacolinha de balas balançava no braço fino. A cada passo dele, parecia que o tempo desacelerava. O silêncio da rua só era quebrado pelo ranger de uma bicicleta passando ao longe e pelo farfalhar das folhas no poste iluminado. Ana apertou a caixinha contra o peito. O coração parecia querer escapar, tão rápido batia. Respirou fundo, tentando se encher de coragem. Vai, Ana, você consegue, sussurrou para si mesma. De repente, os olhos do senhorzinho a reconheceram. Um sorriso bondoso iluminou o rosto enrugado. Ora, se não é a minha Aninha, disse, com a voz cansada, mas cheia de ternura.
Tá sozinha a essa hora? Ana corou, mordendo o lábio. Tô sim, seu Joaquim. Eu queria falar com o senhor. Ele se aproximou, apoiando-se no cabo da sacola. Pois fale, minha flor, o que houve? Ana estendeu a caixinha com as duas mãos, tremendo levemente. Eu fiz isso pro senhor. Joaquim piscou, surpreso. Pra mim? Levou a mão ao pito. Mas por quê? Ela baixou os olhos e respondeu, quase num sussurro. Porque hoje é dia das crianças e eu achei que todo mundo merece um presente. O silêncio caiu sobre os dois. O vento gelado balançava as tranças de Ana e uma borboleta perdida circulou ao redor do poste iluminado. Joaquim pegou a caixinha devagar, como se fosse vidro prestes a se quebrar. Suas mãos calejadas tremiam. Ele abriu a tampa e viu o coração vermelho, a florzinha amarela e os botões coloridos colados em volta. Seus olhos marejaram na hora. Minha nossa! Murmurou, a voz embargada. Você fez isso com suas próprias mãos? Ana assentiu, nervosa. Fiz. Não é nada bonito, mas é de coração. Joaquim fechou a tampa, abriu de novo, incapaz de se afastar. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Ele se ajoelhou para ficar na altura da menina e segurou suas pequenas mãos. Aninha, minha querida, esse é o presente mais lindo que já recebi na vida. Ana sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Pela primeira vez, sentiu que um gesto pequeno podia carregar um peso imenso. Mas o que ela não sabia era que aquele presente singelo seria a chave para abrir uma porta que mudaria não apenas a vida dela, mas também a de todos ao redor. O silêncio da rua parecia mais pesado depois que Joaquim abriu a caixinha. As luzes amareladas dos postes criavam sombras compridas no chão e o vento frio balançava as folhas secas que rodopiavam ao redor deles. Ana, de olhos agarrados, observava cada reação, mordendo o canto do lábio, como se o mundo inteiro coubesse naquele instante. Joaquim passou os dedos trêmulos pelo coração desenhado. Tocava cada botão como se fossem pedras preciosas, e a florzinha amarela parecia ter vida própria, irradiando uma luz suave só para ele. Uma lágrima escorreu pela bochecha dele, e ele respirou fundo, tentando segurar a emoção. Você não imagina o que isso significa para mim, menina, disse, a voz embargada. Ana inclinou a cabeça, tímida. Mas é só uma caixinha. Ele sorriu, triste e doce ao mesmo tempo. Não, Aninha, é o maior presente que já recebi na vida. Seus olhos se perderam por um momento, como se buscassem lembranças antigas. Sabe, quando eu tinha a sua idade, nunca ganhei nada no Dia das Crianças. Nem um doce, nem um brinquedo. Eu trabalhava na roça de sol a sol, descalço, com as mãos cheias de calos. Nunca tive um dia só para brincar. Nem um doce, seu Joaquim. Ele balançou a cabeça devagar, enxugando outra lágrima. Nem um doce, minha filha. Por isso aqui, apontou para a caixinha, vale mais que ouro. Sem pensar duas vezes, Ana deu um passo à frente e o abraçou forte. O corpo pequeno dela quase desapareceu entre os braços cansados do idoso. O cheiro de bala misturado ao suor simples dele se misturava ao perfume doce da flor colada na caixinha. Joaquim o envolveu num abraço apertado, como se tivesse esperado a vida toda para aquele gesto. As lágrimas dele caíram sobre os cabelos da menina, mas Ana apenas sorriu, sentindo o peito aquecer. Pessoas que passavam pela rua diminuíram o passo. Uma senhora, levando sacolas, parou e observou em silêncio. Um rapaz de bicicleta ficou olhando, emocionado, sem entender muito bem, mas sentindo que havia algo especial, diferente naquela cena. Obrigado, Aninha, sussurrou Joaquim com a voz falhando. Você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Esperança.
Ana sorriu e, ainda abraçada, respondeu baixinho. O senhor sempre sorri para mim. Eu só quis devolver um pedacinho desse sorriso. O vento soprou mais forte, como se quisesse guardar aquelas palavras no ar. Naquele instante, sob a luz fraca do poste e o olhar curioso dos vizinhos, não era apenas uma criança dando um presente. Era uma alma pequena, lembrando a um coração cansado que ainda existia bondade no mundo. O abraço de Joaquim e Ana durou alguns segundos que pareceram eternos. Quando finalmente se afastaram, os olhos do idoso ainda brilhavam de lágrimas, e o sorriso dele iluminava a rua mais do que o poste aceso. Mas não eram só eles dois ali. Agora algumas pessoas pararam para assistir. Uma senhora, segurando 2 sacolas pesadas, comentou em voz alta. Que cena linda! Nos dias de hoje, ver uma criança com tanto coração é raro demais. Um rapaz de bicicleta encostou no meio-fio e acrescentou. Essa menina tem mais generosidade que muito adulto por aí. Ana, envergonhada, abaixou os olhos e abraçou a caixinha vazia. Não sabia o que dizer diante daqueles olhares. Seu Joaquim, no entanto, inflou o peito de orgulho. Escutem bem, disse, levantando a caixinha para todos verem. Essa garotinha me deu hoje o maior presente da minha vida. O pequeno grupo murmurou em aprovação. Algumas pessoas bateram palmas tímidas. Ana sentiu o rosto esquentar, mas também uma alegria diferente. Percebeu que seu gesto simples tinha tocado mais corações do que imaginava. Joaquim se ajoelhou novamente diante dela, segurando suas mãos pequenas entre as dele, calejadas. Aninha, você me devolveu a esperança. E eu juro, vou retribuir isso. Ela franziu a testa, curiosa. Retribuir? Como assim, seu Joaquim? Ele sorriu com mistério, os olhos úmidos refletindo a luz do poste. Você vai ver. Prometo que ainda vai se lembrar desse dia como o início de uma grande mudança. Ana regalou os olhos, intrigada. Mudança? Sim, ele assentiu firme. A vida às vezes é dura demais, mas quando encontramos um coração puro como o seu, Deus nos mostra que é hora de fazer diferente. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, presas naquelas palavras. Era como se o vento tivesse parado para ouvir. Até o cachorro que rondava a praça sentou-se ao lado, atento. Ana, sem entender direito, sorriu tímida. Eu só queria que o senhor tivesse um dia das crianças feliz. Joaquim respirou fundo, emocionado. Pois conseguiu. Mas agora é minha vez. O tom dele não deixava dúvidas. Algo grande estava por vir. O presente simples de uma menina estava prestes a desencadear uma transformação que ninguém naquela rua poderia imaginar. A pequena roda de curiosos começou a se dispersar, mas Ana ainda segurava firme as mãos de Joaquim. O vento frio da noite fazia suas tranças balançarem e trazia consigo o cheiro de milho assado vindo da praça. O idoso parecia mais leve, como se tivesse acabado de tomar uma grande decisão. Seu Joaquim, o senhor falou em mudança. Ana quebrou o silêncio, os olhos brilhando de curiosidade. Que mudança é essa? Ele respirou fundo. Seus olhos marejados se fixaram nela, mas sua voz saiu firme. Aninha, eu não sou apenas o vendedor de balas que você conhece. Ana piscou rápido, confusa. Como assim? Joaquim tirou o chapéu gasto da cabeça e o apertou contra o peito. Passei anos andando por estas ruas, vivendo de forma simples, porque queria enxergar o mundo sem máscaras. Queria ver como as pessoas tratavam quem não tinha nada para oferecer. Ana franziu a testa, apertando a caixinha vazia entre os dedos. Mas o senhor não vende balas para viver? Ele sorriu com ternura. Vendo, sim, mas não porque preciso. Faço isso porque escolhi. A verdade é que eu sou dono de empresas nesta cidade. Tenho mais do que o suficiente, mas o dinheiro nunca me trouxe a alegria que encontrei hoje com esse presente. Ana abriu a boca, surpresa. O senhor é rico? Algumas pessoas que ainda estavam por perto arregalaram os olhos. Um homem murmurou em voz. Eu sabia. Sempre desconfiei que esse senhor tinha algo diferente. Joaquim riu baixinho, negando com a cabeça. Não gosto da palavra rico. Prefiro dizer que fui abençoado além do que precisava. Mas sabe, Aninha, com tudo que tenho, eu me sentia vazio. Hoje, com essa caixinha feita por você, eu me senti completo. Ana engoliu seco. Sua mente de criança tentava entender como o senhor das balas podia ser ao mesmo tempo alguém tão simples e tão importante. Mas então, por que o senhor continua assim, andando por aí?
Ele se aproximou baixando o tom de voz como quem conta um segredo. Porque eu queria encontrar alguém como você. Uma pessoa que desse sem esperar nada em troca. E hoje eu encontrei. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. O coração acelerou. O que começara como um gesto inocente agora parecia parte de algo muito maior. Joaquim apertou suas mãos com firmeza e concluiu. E é por isso que eu prometo. A partir de hoje, vou cuidar de você e da sua mãe. Vocês nunca mais vão enfrentar a vida sozinhas. O vento soprou forte, balançando as árvores, como se a própria noite confirmasse aquelas palavras. A noite avançou, mas o coração de Ana batia tão rápido que parecia impossível dormir. De volta para casa, ela segurava a caixinha vazia, mas dentro dela havia um peso diferente. A promessa de seu Joaquim. Quando entrou pela porta, encontrou a mãe sentada à mesa, as mãos ainda cheirando a sabão depois de lavar roupas até tarde. "Filha, onde você se meteu?" Helena perguntou, levantando-se rápido, preocupada. "Eu já estava ficando doida atrás de você." Ana abraçou a mãe com força, falando de uma vez só. "Mamãe, você não vai acreditar. O seu Joaquim não é só um vendedor de balas. Ele é dono de empresas e disse que vai ajudar a gente." Helena riu nervosa, ajeitando o cabelo molhado de suor. Ana não inventa histórias. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, bateram a porta. 3 toques firmes. Helena abriu, ainda desconfiada. Lá estava ele, Joaquim, de chapéu na mão, um sorriso humilde no rosto e uma pasta de couro bem cuidada embaixo do braço. "Boa noite, dona Helena." A voz dele saiu calorosa, mas séria. "Preciso conversar com a senhora." Helena regalou os olhos, surpresa. "O senhor aqui? Aconteceu alguma coisa?" Ele entrou devagar, tirando os sapatos na soleira, como quem respeita cada canto da casa. Sentou-se à mesa simples, e o cheiro do café coado da vizinha invadiu o ambiente pela janela aberta. Ana, ansiosa, puxava a manga da mãe, como quem dizia: "Eu não menti. Hoje a sua filha me deu algo que dinheiro nenhum poderia comprar." Joaquim abriu a pasta e retirou alguns papéis. "Eu passei anos buscando esse tipo de generosidade verdadeira e agora quero retribuir." Helena, confusa, cruzou os braços. "Retribuir como?" "Primeiro, oferecendo à senhora um emprego digno em uma das minhas empresas. Horário justo, carteira assinada, salário suficiente para nunca mais se preocupar com o básico." Joaquim disse com firmeza. "Segundo, garantindo que Ana tenha uma bolsa em uma boa escola. O talento e o coração dessa menina merecem crescer com oportunidade." Helena levou a mão à boca, incrédula. Seus olhos se encheram de lágrimas. "O senhor tem certeza do que está dizendo? Isso não é um engano?" "Não, dona Helena." Joaquim sorriu, enxugando discretamente os olhos. "É a vida retribuindo o que vocês têm de mais valioso: bondade." Ana, sorridente, segurou a mão da mãe. "Eu disse, mamãe, eu disse que ele ia ajudar a gente." O silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pelo barulho de um grilo no quintal. Helena, chorando, abraçou a filha e murmurou: Talvez a gente tenha encontrado um anjo disfarçado." Joaquim balançou a cabeça. "Não, minha senhora. O anjo está bem aí sentado ao seu lado." Algumas semanas se passaram, mas o bairro inteiro ainda comentava a mudança na vida de Ana e de sua mãe. Dona Helena agora saía para o trabalho com a cabeça erguida, uniforme novo e um sorriso que há muito tempo não se via no rosto dela. Ana, de mochila nova nas costas, corria pelas ruas com o uniforme limpinho da escola, acenando para os vizinhos que se emocionavam só de olhar. Mas o maior impacto ainda estava por vir. Numa tarde ensolarada,
Joaquim organizou uma grande festa para todas as crianças da comunidade. A praça, que antes tinha só bancos quebrados e um ou outro vendedor de pipoca, agora estava enfeitada com balões coloridos, bandeirinhas e mesas cheias de doces, brinquedos e presentes. O cheiro de bolo recém-assado e algodão doce se espalhava pelo ar. Ana chegou de mãos dadas com a mãe e parou, boquiaberta. "Mamãe, parece um sonho." Helena sorriu com os olhos marejados. "É real, filha. E tudo começou com o seu coração." As crianças corriam de um lado para outro, rindo alto. O som das gargalhadas enchia o lugar de vida. Joaquim subiu num pequeno palanque improvisado, segurando o microfone. O vento balançava o chapéu novo que lhe haviam dado, mas o brilho nos olhos continuava o mesmo. "Amigos," ele começou, a voz firme e ecoando na praça. "Hoje não estamos aqui para falar de dinheiro, de riqueza ou de poder. Estamos aqui porque uma garotinha me lembrou do que realmente importa: a bondade." O público se calou. Ana, envergonhada, escondia o rosto atrás da mãe, mas Joaquim a chamou com um gesto. "Vem cá, Aninha," disse ele sorrindo. "Essa festa é por causa de você." A menina subiu devagar, o coração acelerado. Segurou a mão de Joaquim, que ergueu a caixinha de sapatos diante de todos. "Foi isso aqui," continuou, "que mudou minha vida. Um presente simples, feito com amor, me ensinou mais do que anos de riqueza." Uma onda de aplausos tomou conta da praça. Gritos de "viva" ecoaram e algumas pessoas enxugavam discretamente as lágrimas. Joaquim concluiu, emocionado: "Nunca subestimem o poder de um gesto pequeno, porque quando ele nasce de um coração puro, pode transformar destinos inteiros." Ana olhou para a mãe, que a abraçou com força. "Mamãe", disse baixinho, "agora eu acredito que até uma criança pode mudar o mundo." Helena sorriu, as lágrimas correndo livremente. "E você já começou a mudar, minha filha." Naquele fim de tarde, com o céu pintado de dourado e as crianças correndo felizes ao redor, Ana levantou os olhos para as estrelas que começavam a surgir. Sentiu que, de alguma forma, estava apenas no começo de uma grande história. Uma história escrita não com dinheiro, mas com amor.